Bem com vocês? Estamos aqui para mais uma mentoria para orientação de estudos da trilha 1. Hoje eu já vou deixar a Rafa falar sobre o tema do dia e já vou combinar com vocês como que a gente vai fazer. A Rafa vai fazer as orientações do tema, né, da semana de estudo. Aí em seguida a gente vai responder se tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje. E aí depois a gente vai resolver dúvidas gerais, tá bom? Sobre prazo de entrega, sobre se tem alguma dúvida também da atividade que está em andamento, mas a princípio a gente vai tratar do assunto de hoje, depois a gente fala sobre as outras coisas, tá bom? Então, Rafa, bom dia. Bom Estou por aqui dia. de olho no chat, elas estão falando bom dia e tal, e a gente pode começar. Obrigada. Também. Bom dia, gurias. Eu não consigo ver o chat apresentando, então depois a gente conversa. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar da instalação da ferramenta que a gente vai usar durante a trilha, tá? E uma ferramenta complementar para quem quer dar uma treinadinha quando não está em casa, sei lá, ou está no ônibus, né? Quer continuar dando uma olhada. Porque a partir da semana que vem a gente já vai começar com o código, né? A gente já vai começar a trabalhar com o código. Então, vamos deixar nosso ambiente de trabalho prontinho, tá? A ferramenta que a gente vai usar, o editor de código que a gente vai usar é o Visual Studio Code, tá? É o azulzinho. Depois eu vou mostrar para vocês, depois que eu apresentar, vou mostrar ele para vocês. Ele é um editor leve, multiplataforma, gratuito, pode ser usado para desenvolvimento de diferentes linguagens, né? Então, depois que vocês se desenvolverem, quiserem aprender outra linguagem, também podem continuar trabalhando nele. Então, isso é bom porque tu já acostuma a trabalhar nele, ele é bem intuitivo, ele ajuda bastante a gente nas linhas de comando, né? Ele já vai te sugerindo, quando tu começa a digitar, ele já vai te sugerindo o princípio daquelas letras que tu colocar na tela. A gente pode estilizar ele com extensões, pode deixar ele assim, do jeitinho que a gente gosta, né? E pode ser usado tanto no Windows, no Linux, como no Mac. Então, isso é ótimo, né? Ele é multiplataforma. Por isso que ele é multiplataforma, né? Pode ser usado em qualquer um desses três sistemas operacionais. E por que este, né? Ele é o mais utilizado para programação web. Então, a maioria dos vídeos que vocês forem olhar aí, o pessoal está desenvolvendo no Visual Studio. Possui várias extensões que facilitam o desenvolvimento, então, além do editor, a gente consegue colocar extensões que são funcionalidades, né, para formatar código, para deixar os ícones bonitinhos, né, por isso que a gente pode deixar ele com a nossa cara. Os temas, né, ele tem vários temas que a gente pode deixar. Quem nunca viu, de repente isso agora não faz sentido, mas depois que vocês começarem a usar e começarem a verem os vídeos, né, que eu sugiro ali, vocês vão ver que, que ele vai estar estilizado de formas diferentes, né, uma letra diferente, uma aparência diferente, mas isso porque a gente pode deixar ele estilizado, tá? Aí a gente também tem o CodePen, até vi no grupo, é que o grupo lá, gurias, eu não consigo acompanhar, vocês me desculpem. Então, por isso que eu falei antes que eu vou centralizar todas as informações do Moodle, né? Que eu não consigo acompanhar a conversa lá. O CodePen, ele vai ser usado como uma ferramenta complementar a esses estudos, né? Só para não ficar só no Visual Studio. E como ele é online, você só precisa criar uma conta e sair usando, sem precisar fazer instalações de software. Eu vou mostrar o ambiente dele para vocês também. Ele é excelente para praticar HTML, CSS e JavaScript em qualquer dispositivo. Então, não importa se está no celular, se está no tablet, num Chromebook. E também ele pode ser usado como portfólio, né? Porque todos os trabalhinhos que a gente faz nele, a gente pode salvar e eles vão ficar expostos ali. Depois eu vou mostrar para vocês como é bacana. Então, se tu vai
te apresentar em algum lugar, tu sabe desenvolver em tal coisa? Eu sei. Tal coisa não, ele é só para HTML, CSS e JavaScript, né? Tu sabe desenvolver alguma coisa em HTML, CSS, por exemplo? Eu sei, tá? Tu pode me mostrar, daí tu pode dar tua conta do CodePen e mostrar teus trabalhos lá. Ele é legal porque ele já dá uma prévia do que é o projeto. Depois eu mostro para vocês. Esses projetos que eu falei, né? Que assim, cada vez que a gente vai desenvolver alguma coisa, no caso de vocês, vocês vão trabalhar sempre em cima do site de vocês. Esse site vai ser o desenvolvimento desse protótipo que vocês fizeram no Google Sites. Até lá no final, na entrega da trilha, eu costumo comparar os dois, para ver como era, né? Como foi a ideia principal e como ficou no final da trilha. Claro que vocês vão aperfeiçoar. Eu não coloquei tal coisa no início, posso colocar agora? Pode. Se tu achar que é legal, tu vai incrementar, né? O portfólio foi só uma ideia inicial. Aí, no decorrer da trilha, tu vai ajustar esse portfólio, né? Portfólio. Vai ajustar esse protótipo que tu fez lá no Google Sites. E cada sitezinho a gente chama de projeto. Então, se eu der uma tarefa, por exemplo, tu não vai fazer ela dentro do teu site, tu vai fazer um projetinho diferente para essa tarefa, né? Se eu sugerir tarefas para vocês. Essa tarefa também vai ser um site, né? Mas a gente costuma chamar tudo de projeto. E esse projeto, como ele vai ter um arquivo do HTML, ele vai ter imagens, ele vai ter vídeos, é legal que tudo fique organizado dentro de uma pasta, tá? Dentro de um lugar só. Então, uma boa prática quando se trabalha com projetos é a organização. Por quê? Porque se algum arquivo que tu está usando no teu site não estiver no mesmo lugar, se não estiverem todos dentro de uma mesma pasta, né, de um mesmo ambiente, o site não vai carregar, vai dar erro. Se tu, por exemplo, criou um site, agora vai começar a criar um site, e as imagens estão lá no teu computador. Na hora de carregar o projeto, se essas imagens não estiverem dentro da mesma pasta que tu está criando o arquivo HTML, elas não vão ser encontradas, e daí elas não vão aparecer no site, tá? Então, é bem importante, assim, essa organização. Então, para essa organização, né, escolha um lugar de fácil acesso em seu computador e crie uma pasta que conterá todos os seus projetos. Então, tu pode criar uma pasta descodificadas, por exemplo, e listando lá os projetinhos que tu vai trabalhar. Projeto do site, ah, tarefa tal, né? Tu pode dar o nome que tu quiser para as pastinhas, para os projetos. E aí isso, né? Cada projeto deve ter sua própria pasta contendo todos os seus arquivos correspondentes. Eu vou mostrar para vocês depois o exemplo, para ficar claro isso que eu estou falando, tá? Então, dessa forma, evitamos a perda de arquivos e possíveis erros. Porque às vezes tu tá olhando assim, eu fiz tudo certo, por que que não tá funcionando, né? O que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo de errado? Às vezes é só o arquivo que tá no lugar errado, tá? Depois também, a gente vai falar um pouco sobre o GitHub. Só que o GitHub é assim, tem o Git, que é um software que a gente instala no computador, e a plataforma GitHub. A plataforma GitHub é onde é também como se fosse uma rede social de código, né? Que a gente cria um perfil e vai criando repositórios e colocando os trabalhos da gente lá. Também serve para portfólio, né? As empresas também costumam pedir o link do GitHub para ver teus trabalhos, né? Teus projetos. E o Git. Só que assim, o Git, agora na trilha 1, como vocês estão começando, eu não quero criar problemas, né? Não precisamos ter problemas agora. Eu vou ensinar para vocês como criar um repositório no GitHub e como colocar os arquivos lá de forma fácil, tá? Por que de forma fácil? Porque a gente pode enviar esses arquivos também e atualizar pelo Git, que é um software que a gente instala no computador. Só que de início é meio confuso porque a gente usa linha de comando. Então eu vou mostrar para vocês uma forma mais alto nível, vamos dizer assim, mais fácil de colocar os arquivos lá no GitHub. Porque quando vocês forem me entregar alguma coisa, eu vou pedir o link do repositório do GitHub, tá? Porque não tem como tirar foto,
Ctrl+C, Ctrl e copiar e colar o código lá para entregar a tarefa também fica complicado, às vezes pode esquecer um pedaço. Então lá no Git fica tudo organizado, eu só vou lá, consigo ver o código bonitinho, executar, ver o site no ar, tá? Bem, bem mais organizado e simples. E até para vocês começarem a se habituar, né? A se familiarizar com o Git, porque a maioria das empresas usa, né? O GitHub. Depois, na trilha 2, a gente aprofunda mais isso, né? Com o Git a gente consegue fazer um versionamento, a gente pode dividir o projeto em várias partes, trabalhar só em partes do projeto, sem mexer no projeto principal. Que é assim que as empresas trabalham, né? Vai ter um time lá de produto, no momento que eles vão desenvolver alguma coisa, essa alguma coisa vai ser dividida em partes, cada um vai ficar com uma parte. Só que todo mundo vai trabalhar no mesmo projeto. E aí, para não misturar isso, né, uma parte com a outra, cada um trabalha na sua parte e depois sobe pelo Git para o GitHub esses pedaços para depois unir tudo. Mas agora eu não quero que vocês pensem nisso, né? Agora a gente só vai usar a plataforma GitHub para colocar o código de vocês lá nos repositórios, tá? Eu estou falando isso porque se vocês começarem a ler sobre o Git e o GitHub, vocês vão, sobre o GitHub vai aparecer o Git. Então, só para adiantar para vocês já o que é, tá? E vamos lá, né? Na próxima mentoria já vamos colocar a mão no código. Por que que essa mentoria aqui vai ter só a instalação do ambiente, só preparar tudo? Porque vocês ainda têm a tarefa do Google Sites, né? Vocês ainda devem estar desenvolvendo lá. Quem já terminou, ótimo, tá? Só vai assistir os conteúdos que eu coloquei no material lá, coloquei outros links, né? Se familiarizar bem com a plataforma, com o Git, e para vir preparado para a próxima mentoria, tá? E aí a gente tem as redes sociais, né? E é isso. No material tem outras coisas também. Aqui, ó. Tá vendo a tela, Pri? Sim, estou. Tá. Então, no material vai ter, ó, um arquivo falando sobre o que que é o Git, né? E um link explicando como criar o repositório, que eu também vou explicar para vocês agora aqui. Vai ter o link lá de como instalar o Visual Studio, então vai falar um pouquinho sobre o Visual Studio, o link aonde vocês devem ir para baixar ele, as instruções também no material de apoio como fazer isso. Então tá tudo certo aqui, só estudar, né? Só ir seguindo ali as orientações que todas vão conseguir. A estrutura dos arquivos, né? A questão da organização das pastas que eu estava comentando com vocês, e um pouquinho também sobre o CodePen. Então vamos lá, vou mostrar para vocês primeiro o CodePen, né? Que eu estava falando que o CodePen pode servir como um portfólio de trabalho. Então, o CodePen é um ambiente bem simples, né? Bem agradável de trabalhar. E quando claro, vocês vão entrar no CodePen.io, vão criar uma conta, né? Login e senha lá. E aí vão, vão entrar num ambiente parecido com esse aqui. Eu já tenho a minha conta aqui, tá um pouco desatualizado, tá? Mas tenho algumas coisas aqui para mostrar para vocês. Antes de mostrar essas coisas, eu quero mostrar o por que que ele está fazendo isso? O ambiente aqui de trabalho, o PEN aqui. Quando eu quero fazer alguma coisa, ele já me traz os editores prontos aqui, ó, em aberto. Então, ele vai trazer o editor do HTML, do CSS e do JavaScript. Os três são integrados, né? Os três vão se relacionar ao mesmo projeto. Na trilha 1, a gente vai ver HTML, CSS e um pouquinho lá, apitadinho de JavaScript no final. Mas o legal dessa plataforma, não sei se alguém já usou, mas assim, conforme eu vou escrevendo um código aqui, isso aqui vocês vão aprender na próxima aula, tá? Vou escrever um H1 aqui e vou escrever o Olá Mundo, né? Que a gente tem que se livrar da maldição. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, da maldição do Olá Mundo, que toda vez que a gente começa a entrar na área de tecnologia, a gente tem que fazer primeiro executar essa frase, né? Olá Mundo, para ter sorte. E olha só, eu digitei aqui
A H1 é uma tag de título, tá? A gente vai começar a falar disso na aula que vem. Mas o que eu quero mostrar para vocês, ó, ele já executou, né? O Olá Mundo é um título, ele mostra as letras em tamanho grande, e eu só escrevi lá e ele já executou aqui ao mesmo tempo, tá? Se eu viesse aqui no CSS e colocasse uma cor nele aqui, um color, um green, um green aqui, um ponto e vírgula, olha só, ele já deixou as letras em verde, tá? Então, ele é bem fácil, né? É só criar conta, vocês já saem usando, vocês já vão fazendo, ele já vai executando, né? Se dá erro, ele também diz o erro, que ele não diz exatamente o erro, mas diz, na linha tal tem algum erro de sintaxe, então, pra gente dar uma olhada. Mas eu não quero criar ansiedade também, né? Eu sei que quando a gente está começando um curso, a gente fica muito ansioso e se está fazendo tudo certo, se vai conseguir fazer, vai dar tudo certo no final, tá? Garanto para vocês que se vocês ali estudarem, seguirem as orientações, todo mundo vai conseguir, todo mundo vai chegar lá no final da trilha. Então, esse aqui é o CodePen. O legal do CodePen é que ele deixa. Não sei porque ele tá. Sair. Eu não salvei, né? Queria mostrar. Daí ele fica assim, ó. Conforme as coisas que a gente vai fazendo, os trabalhinhos da gente vão ficando aqui, ó. Então, isso aqui são alguns projetinhos que eu fiz quando eu estava começando a conhecer o HTML e o CSS. O legal disso é que já fica, né, a foto, tu pode colocar uma foto com o nome do projeto, e no momento que tu clica no projetinho, já mostra o código, né, do projeto e ele já vai executando. Então, aqui, por exemplo, está pedindo um número. O número secreto é menor. Ó. Então, isso aqui é para descobrir um número secreto, né? Um projetinho para descobrir um número secreto. Então, aí tu fica tentando até conseguir. Acertou, tá? Então, tu pode testar o código de outras pessoas também, né? Ah, eu não sei como é que faz tal coisa. Ah, daí tu vai lá procurar, né? Porque a gente pode procurar também aqui, ó, no search por outros projetos, né? Eu vou botar, sei lá, gato aqui. É uma palavra aleatória, tá? Mas assim, tem projetos que vão ter gatos, ó. Por exemplo, esse aqui com CSS, eu acho bem bacana, ó. Deixa eu esticar aqui para conseguir ver. Olha só que bacana, HTML e CSS. Aí, se tu quer dar uma espiadinha com como é que isso aqui foi feito, né? Tu consegue ir lá no código e visualizar o código dessa pessoa que fez isso aqui, tá? Então, é uma rede social de código, né? Tu pode saber o nome da pessoa já, tu pode colocar uma palavra-chave. Em resumo, é bem legal, né? Eu posso botar qualquer palavra que, sei lá, animações, né? Eu gosto muito do HTML, só me vem a animação na cabeça, né? Ó, animações. Então, pedir por animações, ele vai me mostrar vários projetos que tem algumas animações. E aí, tu consegue abrir o projeto e dar uma espiadinha lá, né? A gente também consegue compartilhar, fazer uma cópia desse projeto para a gente usar o código, a gente também só pode espiar. Mas isso aí, daí, conforme vocês vão desvendando a ferramenta, vamos dizer assim, né? Vocês vão ir aprendendo como trabalhar nela. Por exemplo, esse projetinho aqui, ó, desse bonequinho que se mexe, que abre a boca. Ah, eu gostei desse código aqui. Quero copiar ele para mim. Tem esse fork aqui, né? Que é um compartilhamento. Que tu clica aqui e vai criar uma cópia lá pro teu perfil. E aí tu consegue mexer, fazer alterações, nas alterações que tu quer. Enfim. Essa que é uma cafeteira, ó, bem bom para essa hora. Certo? Então é bem legal essa ferramenta. Ainda mais assim, se a gente não quer estar carregando computador, ou se de repente está trabalhando no computador de casa e ir lá no trabalho quer dar uma testadinha, né? Daí consegue usar ela bem tranquilo, certo? O Git. O GitHub, então, também é uma plataforma, né? Como se fosse uma rede social de código.
E vocês vão criar uma conta, então um login e uma senha lá, e aí vai aparecer alguma coisa parecida com isso aqui. Por que parecido? Porque não vai ter os repositórios. Eu tenho alguns repositórios aqui, tá? Outra coisa também que vocês podem estranhar, que o ambiente que eu gosto de trabalhar são todos escuros, né? Ó, sempre escuro, né? O GitHub também. Aí depois ali olhando nas configurações, vocês vão ver que dá para trocar o tema para escuro, né? Ou deixar ele branco. Só que eu vou dizer para vocês que se deixar branco, acho que eu nem sei usar. De tão acostumada que eu tô com o tema escuro, tá? E aí, depois que vocês criarem a conta de vocês, vocês vão criar repositórios. Aí vai estar escrito ali, repositórios. O meu tá em português, tá? Eu traduzi ele para o português. Venho aqui e traduzo para o português. Ah, quando vocês fazem a conta, ele está em inglês. Aí depois vocês conseguem mudar para o português. Para criar um repositório, vai ser bem simples. Vocês vão clicar na aba repositório. Quando vocês entram, clicam aqui, já vai aparecer esse ambiente com um botão verde aqui para chamar a atenção de vocês. Então, ele é bem intuitivo, né? Quer dizer, algumas coisas. O GitHub tem muitas ferramentas, né? Que podem confundir a gente, mas aí é que quem usa isso aqui são desenvolvedores bem avançados, né? E eu não quero assustar vocês, mas assim, para criar um repositório é bem simples. Clica lá no repositório, vai aparecer esse botão verde aqui dizendo assim, ó, clique aqui para criar o repositório. Uniu, né? Então, um novo repositório. Aqui eu tô todo em inglês. Mas o ambiente aí, vocês vão ver, é o mesmo. Aqui vai pedir para colocar um nome no repositório. Então, vocês vão colocar um nome qualquer que vocês queiram, né? Vou colocar teste só. Aqui eu posso fazer uma descrição desse repositório somente para teste. Somente para teste. Vamos deixar o repositório público, né? Porque se vocês forem me mandar o link do repositório, ele tem que estar público para eu poder enxergar, senão eu não vou conseguir enxergar. Aqui para baixo não precisa marcar nada. E só vir aqui depois e criar o repositório. E aí pronto. Quando vier aqui para o meu perfil e clicar em repositórios, viram? Era 16, agora tá 17, ó. Já está aqui o meu repositório criado, tá? Então é bem simples. Eu abro o meu repositório e vou ter esse ambiente aqui, ó. Deixa eu traduzir para português aqui para ficar mais simples de vocês entenderem. Como esse repositório não vai ter nada dentro dele, ele me dá ele me dá essas opções. Essas opções aqui de baixo, ó, ou cria um repositório na linha de comando, que é o que eu falei para vocês, que é através do Git, né? Que a gente usa a linha de comando. Então, isso aqui é um pouquinho mais complexo. Não precisa agora. O que vocês vão usar? Vocês não vão criar um arquivo novo, porque vocês já vão ter o arquivo no computador de vocês. Vocês vão carregar um arquivo existente. E aí, quando vocês clicam ali, ó, arraste os arquivos aqui para adicioná-los ao seu repositório. Então, escolha seus arquivos, né? Vocês vão fazer o upload, né? Vão escolher qualquer arquivo aqui e vão mandar abrir e ele vai carregar aqui para o repositório de vocês, né? Acho que a apresentação era grande, né? Ele vai carregar todo o arquivo aqui e vocês só vão confirmar as alterações. O que tem só de ruim fazer dessa forma? Que quando vocês vão atualizarem o arquivo de vocês, vocês vão ter que substituir o arquivo aqui no GitHub. Pelo Git a gente consegue atualizar esses arquivos, mas aí que nem eu falei, é uma forma mais complexa de fazer. Então, quando vocês forem, fui lá, mexeu, melhorou o site. Tu vai ter que trocar o arquivo que está no repositório, né? Retirar e colocar o mais atualizado. É a única coisa, assim, de inconveniente por essa parte aqui. Nossa, eu escolhi um arquivo muito grande aqui para carregar. Não sei se eu espero. E aí, quando ele carregar, ele vai aparecer aqui e eu só vou confirmar a alteração. Deixa eu ver. É que eu escolhi um PowerPoint, né? O PowerPoint nada a ver com o GitHub. O GitHub está acostumado com arquivos HTML e CSS. Vamos até estar carregando rapidinho aqui, tá? Então, no material lá também tem um link mostrando essa tela que eu mostrei para vocês, né? Onde colocar o nome, onde clicar.
como criar uma conta, e isso vocês encontram também em qualquer lugar do YouTube, né? Como criar uma conta no GitHub, que a gente tem essas ferramentas de apoio agora, né? A gente tem muito material no YouTube, a gente tem o Chat GPT também, que vocês devem conhecer, só que o Chat GPT tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque a gente tem que ter conhecimento para usar, porque se ele falar bobagem, a gente vai ter que saber avaliar se ele está falando besteira ou se ele está nos dando a informação correta, né? Porque ele não é 100% correto. Ó, daí eu concluo lá e ele carrega os arquivos. Aí vocês vão ver dentro do repositório teste o arquivo que vocês carregaram. E aí, para mandar o link para mim, quando eu pedir o link, vocês vão clicar aqui no code e o link já vai estar pronto aqui, ó. Vocês só vão copiar aqui nesse botãozinho e colar lá na tarefa. E aí, aí, quando eu abrir esse link, eu vou enxergar o repositório de vocês, tá? Então, é bem tranquilo, assim. Na primeira vez, segunda, de repente, pode parecer estranho, mas depois vocês vão acostumar e isso vai ser bem fácil. Isso vai virar uma prática já para vocês, certo? Eu falei que é um pouco complexo, né? Porque se vocês olharem aqui, ele tem várias ferramentas, né? Mas a gente só vai ficar, por enquanto, nessa parte do GitHub, tá? Para não confundir vocês. Beleza? E agora eu quero mostrar o Visual Studio para vocês. Pri, se parar de apresentar, tu me fala, tá? Não, tá apresentando. Tá apresentando. Tá. Então, o Visual Studio. Eu vou botar aqui. Esse aqui é o ambiente do Visual Studio, né? Pretinho também, que eu gosto. Coloquei algumas extensões para mostrar esses ícones aqui, né? De imagem e tal, do HTML. Mas antes de tudo isso, vocês vão instalar o Git, né? Vocês vão criar uma pasta. Eu vou criar uma pasta aqui em documentos, por exemplo. Eu vou criar uma pasta, uma página de teste também aqui. Uma nova pasta de teste. Então, notem que eu posso dar o nome que eu quiser para a pasta, tá? Então, aqui está minha página teste em documentos. Eu posso clicar com o botão direito e ah, em mais opções eu posso abrir direto com o Studio, abrir com o Code. Mas às vezes, depende da forma que tu configurou, essa opção não vai aparecer. Ah, mas aí então não deu certo? Não, calma, a gente pode vir aqui no Visual Studio. Ele é um menu, né? Se vocês já usaram o Word, é parecido, né? Só que é um editor para código, não é um editor de texto como o Word. Vai ter um menuzinho lá em cima, tudo. Vocês vão vir em arquivo, abrir uma pasta, aí vão lá na pasta que vocês criaram a pasta, né? No caso aqui, a minha vai ser teste. O teste, escolhe a pasta e seleciona a pasta. E aí, aqui dentro, ele vai dar bem-vindo, né? E aí, aqui dentro desta pasta, eu vou começar a criar os arquivos, ó. Aqui, ele dá a opção de novo arquivo e uma opção de nova pasta. A opção de nova pasta, quando, por exemplo, eu tenho muitas imagens, quero deixar elas todas dentro de uma pasta, né? Então, a gente cria uma pasta só para as imagens. Mas isso aqui daí na mentoria que vem, eu vou mostrar de novo para vocês. A gente vai começar a montar a estrutura do HTML, né? Eu vou mostrar de novo para vocês, eu vou mostrar como é que a gente cria os arquivos, ó, então aqui o HTML, por que que eu crio esse index.html, ó, que eu falei para vocês que ele ajuda a gente, ó, só bota um ponto de interrogação, de exclamação. Quando eu dou enter, ele já monta uma estrutura para mim. Então, vocês vão ver que ele ajuda bastante a gente na estrutura, né? Dos arquivos para construção do site. Tá? Mas agora, a princípio, eu gostaria que vocês instalassem o Visual Studio, né? Podem até criar uma pasta site, que é onde vocês vão desenvolver o site. E semana que vem a gente já vai começar a criar essa estrutura do HTML e começar a fazer alguma coisa, tá? Das extensões do Visual Studio, uma que eu acho legal e gostaria que vocês já tivessem instalada
é a Live Server. Então, para instalar uma extensão, a gente clica nesses quadradinhos aqui, que tem no cantinho, ele vai vir com esse ambiente, né? Aqui no quadradinho, e aqui ele dá um campo de pesquisa. Então, tudo isso aqui são extensões, né? Coisas que eu acrescentei no Visual Studio para me ajudar aqui, né? Esse Pretrier aqui, falar essa palavra de maneira muito complicada. Formato código. Aqui eu tenho uma extensão em PHP, porque eu já fiz alguma coisa aqui nesse Visual Studio em PHP. O Node também é outra ferramenta que a gente vai falar mais para frente, não na trilha 1, né? Mais para frente. Eu gostaria que vocês instalassem a Live Server. Live Server aqui, ó. Ela vai ter símbolo, este símbolo rosinha, tá? O que que ela faz? Quando a gente está com o projeto criado, já aqui, ó, aqui eu vou também botar um H1, que nem eu botei lá no, para dar sorte, né? Nem eu botei lá no CodePen, para vocês verem que é a mesma coisa, ó. Vou escrever o Alamundo aqui, e com aquela extensão do Live Server que eu mostrei para vocês ali, essa aqui, instalada, né? Ela tem que estar instalada, ó. A minha está instalada. A gente consegue clicar com o botão direito do mouse e consegue visualizar em tempo real as alterações que a gente vai fazer no nosso site, tá? Então, é bem legal, daí a gente pode deixar lado a lado, semana que vem a gente vai fazer isso, e conforme eu vou alterando as coisas no Visual Studio, eu vou vendo em tempo real, tá? Então, é uma extensão bem interessante que vai ajudar muito vocês. E aí, claro, as outras daí vocês vão colocando conforme vocês vão. Ah, achei interessante isso aqui, né? Gostei. Tem os temas do Drácula também, que é o Drácula. Então, o Drácula tem um estilo de fonte, né? Um pouquinho mais suave, assim, para os olhos. Tem as palavras um pouquinho em itálico, né? Algumas palavras reservadas em itálico. Então, gostei dessa aqui. Vai lá e instala o Drácula, né? E assim vocês vão ir brincando. Tem várias extensões do Drácula. Aí todas elas para código. Essa aqui ficou pequenininha ali. Eu vi uma outra aqui. Dark Drácula aqui. Ó, esse já deixa o código diferente, ó, mais em rosinha, né? Ele te dá o exemplo aqui de como ficaria teu código se tu estiver usando essa extensão, tá? Mas aí cada um vai estilizar da forma que gostar mais, tá? Então, semana que vem, vocês devem estar com tudo instaladinho, bonitinho, para a gente começar a trabalhar já, né? Daí vocês vão começar literalmente colocar a mão no código, né? Botar a mão no código, certo? É isso, Pri. Ok, As espera só um orientações pouquinho. seriam. São essas, né? Bom, Uhum. sobre o assunto que a gente que a gente tá falando agora, aqui no chat, a a Chat tinha perguntado se o CodePen podia ser substituído pelo GitHub ou se eram coisas diferentes. Aí logo em seguida a Fabi já respondeu que eram coisas diferentes. E aí você começou a falar do GitHub bem na sequência, né? Tá. Então, eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa, se ficou bastante esclarecido, aí poderiam sinalizar no chat se respondeu, se ainda precisa reforçar alguma coisa É, sobre a diferença deles. a gente vai usar o. É que assim, o GitHub é uma plataforma, o GitHub, uma plataforma para a gente hospedar o código, para a gente deixar lá guardado. Até para tu não perder, sei lá, queimou a máquina, não quer subir para a nuvem, tu pode deixar lá no GitHub. É gratuito, não precisa pagar nada, só vai lá, cria uma conta, o repositório e hospeda lá. E os códigos, ainda mais códigos pequenos como vão ser os nossos, né? E o CodePen também, a gente pode deixar o código lá, só que o CodePen tem aquela forma mais lúdica ali, né? Que a gente consegue deixar a capa. O GitHub é meio sisudo, né? Aquele ambiente
só com código, não vai aparecer as imagens dos projetos da gente, né? Uhum. Lá no CodePen fica mais legal lá de deixar. A gente vai usar o CodePen só para Pra treinar. apoio, tá? É, É. para Uhum. treinar, para apoio. Assim, para tu ter uma opção fora do teu Tá. computador, né? E Que vai usar o ela Visual Studio. tá, a chefe falou que ela perguntou antes de falar do Git, mas que Hum, ela entendeu sim, então tá Tá. ótimo. Aí, deixa eu ver aqui. Aí a Silvia, quando você estava falando de animação, perguntou se. Ai, cadê que andou aqui? Se consegue fazer animação só com HTML e CSS ou se precisa de outra linguagem de mais código, de mais linguagem para o código. A gente consegue fazer bastante coisa só com CSS. Vocês vão ver algumas coisas aqui na trilha 1. Tá? Na trilha 2 a gente vai aprofundar mais nisso, né? Mas consegue sim só com HTML e CSS. Aí, claro, as mais elaboradas a gente vai precisar de um JS, um JavaScript junto, né? Mas dá para fazer só com HTML e CSS. Criem a conta de vocês lá, deem uma espiada nos projetinhos. Que nem eu fiz ali, bota uma palavra de pesquisa lá, fica espiando lá. Tá. Aí a Jane perguntou sobre se o Drácula é uma extensão também. É, o Drácula é uma extensão. É uma extensão. Todas aquelas coisas ali, naqueles quadradinhos, né? Naquele botão ali, quando tu clica ali, naquele campo de pesquisa, de todas vão ser extensões, ou para tu programar em outra linguagem, ou para mudar o tema, né? O Drácula é um tema ali, né? Para deixar o código diferente. Na hora que tu estiver escrevendo, vai ficar bonitinho, indentadinho ali. Uhum. Mas é uma extensão sim. Aí a Maria falou assim que ela tem o Visual Code instalado por conta da faculdade, mas ela não consegue Ótimo. compilar nada. Ela já tem as extensões instaladas, ela já alterou a variável do ambiente, mas ela não tem ideia do que possa estar acontecendo. A gente Aí pode ver isso. eu não sei se a Ingrid respondeu a resposta, se respondeu a pergunta, né? O comentário da Maria falou precisa do JavaScript para fazer as interações. Eu acho que está falando da hora da animação. É, Mas aí você interação é já uma coisa, respondeu. a Essa animação é animação é outra. outra. É, É. tá. Mas assim, ó, calma, não vamos ficar afobadas, não se afobem. Vamos passo a passo. Porque assim, tem É. bastante gente que nunca viu, né? E E a claro, Ingrid tem falou que gente era que já isso mesmo tem, que a gente está falando. tem gente que já tem algum conhecimento e tem gente que não tem. Então, pra gente não assustar a coleguinha, Sim, né? sim. Vamos com calma. Aí, bom, essa a gente respondeu. Aí, o Alex, né? O Alex, falei certo? Perguntou se a gente vai fazer só ou acompanhados na aula. Então, até é bem legal essa pergunta, né, Rafa? Porque a Rafa vai sempre fazer uma orientação, e ela pode falar mais sobre isso, e vai mostrar. Então, se a gente puder ter a possibilidade de ter duas visualizações, né, duas telas, ou dividir a tela Uhum. para assistir a Rafa e fazendo junto, ajuda bastante, tá bom? A É. proposta é que a gente consiga fazer sim, e aí até adiantando um pouquinho do que eu já tinha anotado para falar aqui, é por isso também que a gente está liberando, por exemplo, todos os temas de HTML estão liberados. Então você também pode olhar o que vai acontecer antes, né? Porque é um tópico por semana. Então você pode olhar o Uhum. que vai acontecer, por exemplo, o tópico da semana que vem já está lá. Se você quiser olhar, né? Aí já pode também saber para acompanhar a mentoria. Mas se não tiver conhecimento, não fique nervoso, fique naquela mentoria da semana, né? Vá fazendo passo a Isso, passo a passo. passo. A gente coloca assim, porque às vezes a pessoa quer, né, ou já Sim, já conhece tem um alguma pouco coisa, mais de conhecimento. quer avançar, pode avançar. Mas a gente planejou, né, tópico por semana para ir construindo. Então, a nossa sugestão é que você vá construindo com a gente. Mas se você já consegue dando passos um pouco sozinho e vai adiantando, vai para frente. Pode ir, não tem nenhum problema. Isso. Aí a Marisete falou que para quem está começando dá para Parece que dá um nó na que cabeça, né? parece dar um nó na cabeça. E a Giane também pediu para mostrar como criar a pasta na VS Code, por favor. Aí o que eu queria só
pensando, né, é que o tema de hoje ainda não é criar pasta, né, Rafa, como você já falou, na semana que vem que a gente vai fazer Eu essa até já parte criei da. a pastinha teste ali. Se tu olhar de novo, tu vai ver aquela pastinha que eu criei, teste, eu usei no Visual Studio. A gente não Então, vai mas criar, a gente até pode criar, mas aí eu acho mais complicado, mas eu mostro para vocês na semana que vem. Mas da então. forma que eu fiz ali, eu acho a mais simples, assim, para tu começar. Uhum. Cria uma É, pasta separada, depois vai lá e abre ele. então, porque ela pediu para mostrar de novo, mas isso aí a gente vai fazer com detalhe na próxima Isso, mentoria, né. isso. Então, aí só então, o que que a gente tem de tarefa que ficou lá, não tem entrega, tá, uma orientação de tarefa, que é preparar o material, o ambiente, né, Rafa. Então, quem não tem o VS Code instalado, instalar, né, colocar as extensões, deixar prontinho, e aí a partir da semana que vem que a gente vai começar mesmo, né. Então é isso, Uhum, é isso mesmo, né, só pra gente isso. confirmar aqui, pra gente confirmar aqui. Mais algum comentário sobre o tema de hoje? Eu tô vendo que agora estão começando a falar sobre outras coisas. É, em relação também ao Visual Studio, que não tá, esqueci o nome dela, que ela tem instalado, ela usa, mas ela não tá conseguindo executar, faz assim, ó, instala, podia até remover ele, reinstalar ele de novo com as orientações da mentoria de hoje, com o material que tem lá, né? Faz tudo de novo bonitinho. E aí, se continuar assim, daí semana que vem aí tu compartilha a tela e a gente vê isso, tá? Eu esqueci o nome de quem perguntou, desculpa. Foi lá no início do chat. Então, aí a gente tem aqui a Cristina falou que ela está aprendendo até a linguagem, acho que, né, a linguagem, Ah, né, das coisas sim, que fala, né, e que ela tem a dificuldade para entender cada item, mas que ela está amando tudo e que espera que até o final do curso ela tenha aprendido muito. A gente tem certeza que vai aprender sim, vai. né. Então, acho que do tema de hoje, Rafa, a gente já comentou tudo. Ah, a Marisete perguntou se VS Code online pode ser também. VS Code Pode, online. pode, Pode. pode usar. Uhum. Perfeito. Então, desse tema, acho que Eu esgotamos prefiro aqui. o instalado na máquina, né? Porque o online às vezes não, pode não estar disponível. Eu prefiro ter os arquivos e fazer numa máquina física, né? Uhum, Assim, ter ele instalado na máquina. bem instalado. A Tatiana também falou que ficou bastante claro e que aos poucos ela vai habituando com os novos termos. Muito bem. Então, aí agora eu separei já tinha separado algumas coisas aqui e o pessoal tá perguntando aqui sobre as coisas anteriores, então, né, Rafa? Então, eu vou falar então sobre os tópicos abertos, a gente já falou, né, aproveitou para responder a pergunta do Alex, né, então eles estão abertos, mas a gente vai tratar semanalmente, e aí se você puder ter 2 telas, dá para já fazendo junto, é uma prática bastante legal, ou dividir a tela também. Outra coisa, sobre o acesso, né, na reunião, eu vi que a hora que a gente começou, algumas pessoas também estavam com dificuldade de acessar, mandaram uma mensagem no grupo, o pessoal foi respondendo e ajudou. O link da reunião é o mesmo, a gente usa, né, isso toda quarta-feira às 8 horas, e ele está disponível lá no Moodle e está disponível também na descrição do grupo, e foi o jeito que o pessoal ajudou lá, quem estava com dificuldade de entrar. Então, de novo, estou falando só para a gente reforçar onde que a gente encontra isso, tá bom? Aí, antes da gente falar da tarefa, né, da que está em andamento, só quero lembrar que hoje a gente tem uma nova Discord Live, às 19 horas, então não perca, tá bom? Faz parte aí da trilha de desenvolvimento, de autodesenvolvimento da trilha 1, a gente vai receber a Isabelle para falar sobre autoconhecimento. Então, é muito legal. Então, a gente espera encontrar você à noite também hoje, tá bom? Então, é isso, sobre esses avisos gerais, enfim. Aí alguém já tinha perguntado aqui do tempo da trilha, foi respondido, enfim, ok. Então, Rafa, queria só que você pudesse falar de novo, né, sobre
o objetivo da tarefa que está em andamento, que é o Google Sites, então por que que a gente propôs, né, esse protótipo, e até por que que a gente estabeleceu um prazo, que era o prazo era até ontem, né, mas a gente tem um prazo que pode entregar com atraso até dia 5 de setembro, e aí a gente também, mais uma vez, explicar por que que a gente está pedindo, essa tem esse prazo que vai fechar até esse dia, e que também você pudesse falar, que a gente viu que algumas pessoas estavam perguntando sobre nota, e também sobre, se consegue editar o que já entregou, enfim, é isso que eu queria que você comentasse, por favor. Vocês fizeram a tarefa do Google Sites para criar um protótipo, né, porque para vocês terem uma ideia inicial, porque é difícil a gente criar um site, assim, do zero, né, lá no código, vocês viram, escrevi lá uma frase, então é difícil de tu visualizar todo o assunto, como aquilo vai ficar disposto. Então é legal a gente fazer esse protótipo antes. Ah, claro que, de repente, se tu nunca viu, né, o assunto, de repente tu esqueceu de colocar alguma coisinha ali, eu vou comentar na tarefa lá: "Ah, só esqueceu de tal coisa", mas a nota não é o mais importante, ninguém vai reprovar por causa da nota, né, não é essa a nossa intenção. A nota ali é para registrar, para saber se conseguiu fazer tudo certo ou não, né. Mas o que a gente quer é que vocês construam esse site durante a trilha, né. Vocês agora vão trabalhar em cima do site. Quem já enviou consegue lá editar a publicação, só que eu peço que vocês coloquem um comentário na tarefa: "Ó, Rafa, editei, pode olhar de novo?", porque senão eu não vou, como já tem a nota, eu só vem para mim as opções que precisam de correção ainda, né. Então eu preciso de uma mensagem para saber, senão eu vou ficar abrindo um por um, não vai ter como, né. E são muitas pessoas. É. Até vocês viram que eu não consegui corrigir todas ainda, né. Então, assim, se tu não conseguiu colocar agora, mas eu já fiz a observação lá, já te dei uma nota, tudo bem, não vai te prejudicar, não, tu também não vai ser prejudicado se tu entregar com atraso, né, até o dia 5. Mas a gente precisa estipular uma data, né, que nem nas empresas, as empresas não vão ficar esperando, né, a gente fazer, a gente tem que cumprir metas, né, a gente tem que cumprir prazos. Então até para vocês já se habituarem com isso, né. Então vai ter um prazo, até tal dia para vocês entregarem. Se vocês não conseguiram colocar o item agora lá no protótipo, vocês vão colocar depois. São aqueles mesmos requisitos ali para o código que para o site que vocês vão fazer no código. Né. Então: "Ah, eu não consegui colocar um vídeo lá no Google Sites, mas agora eu vou colocar nesse meu site que eu vou fazer com código", né. Então, acho que é isso, né, Pri, acho que eu falei. Então não se Assim, ó, preocupem, assim, com a nota, né. a nota também é uma maneira da gente conseguir, anotar pra gente quem já teve a atividade avaliada, né, avaliada não, a palavra avaliação não é melhor, né, quem já É, teve a quem já teve o feedback, recebeu, a gente olha o que a Rafa olhou, a tarefa, porque senão a gente não consegue separar, né, o que já viu do que não viu. Quando a gente põe uma isso, nota, então a gente consegue separar, por isso que a Rafa falou: "Olha, se você já recebeu uma nota e você quer fazer alguma alteração, você precisa colocar algum comentário, alguma coisa para chegar para ela pra eu saber que ela saber, tem que né. olhar de novo", entendeu. Então, assim, a nota é o menos importante, é um sinalizador para a gente também saber quem entregou, o que a gente já conseguiu, olhar, né, e dar a resposta, é isso, tá bom. Então, fiquem tranquilos e tranquilas com relação à nota, isso também é uma maneira da gente organizar aqui o que a gente já conseguiu processar, tá bom? E aí se você, ainda não recebeu a nota, significa que a Rafa ainda não conseguiu chegar. É, São não mais de cheguei lá 500 ainda. pessoas, são mais de 500 pessoas, né, e a Rafa tá a gente já recebeu um número bastante grande, né, Rafa, de É, tarefas, e a Rafa já estava desde quando foram chegando, ela já foi dando as respostas. Então, isso. fique tranquilo, tranquila, que você vai receber a sua resposta.
ela vai olhar O seu o seu feedback, é. feedback, vai olhar o É. seu trabalho. E lá no fórum fica mais fácil para também a gente responder, né, Rafa, alguma Porque dúvida. às vezes Então, a por tua exemplo, dúvida tá lá respondida já, exatamente. né. Então, até antes de você abrir uma nova pergunta, dá uma olhadinha nos itens lá, né, porque às vezes já tem a resposta. Então, e porque a Rafa tem o hábito, né, Rafa, de olhar o fórum logo pela manhã, e aí ela já faz as respostas. Então, de segunda a sexta, né, Rafa, Sim. a gente olha, a Rafa olha toda manhã. Então, manda por lá, tá bom? Isso. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de pergunta sobre isso. Acho Eu que ia a gente comentar por isso hum, a questão da nota, né, isso é cultural. Ah, se tirar nota boa vai passar, se não tirar nota não vai aham, aham, passar. aham, Não é o nosso caso aqui, né, a gente quer ver o desenvolvimento de é, vocês durante toda a trilha. é. Então não se E preocupem com a nota, é, né. e o prazo também tem um motivo muito mais também do que a gente treinar a organização, né, a ter o prazo. É porque, assim, a partir da semana que vem, a Rafa já vai começar a propor coisas que você já vai construir o código do seu site. Então, se você o protótipo já tem que estar pronto, né, para você poder, É. senão se você levar esse protótipo muito para frente, você vai se atrasar depois para fazer o seu código. E aí, esse é um momento que você vai precisar de mais tempo. Então, as entregas vão estar concentradas nesse protótipo e depois no código que a gente vai construindo até o final. Muito provavelmente a gente vai ter uma entrega só depois ao final do código completo. Então, por isso que a gente precisa acelerar um pouco essa construção, né, do no code, né, para que a gente gaste tempo com o código. É isso, tá bom? Isso. Bom, eu acho que assim a gente conseguiu responder as perguntas que estavam aqui pelo chat, algumas que a gente foi lembrando de orientação que a gente foi fazendo, que a gente foi vendo dos comentários, tá bom? Já estamos no nosso horário, nem vou abrir os microfones, né? Eu acho que quem precisava fazer alguma pergunta já fez por aqui. A nossa gravação vai ser encerrada. Assim que tiver prontinha, a gente já também coloca lá. Você pode assistir novamente. Quem não teve com a gente também vai ter oportunidade de assistir, né? E ficar inteirado no que aconteceu. E aí a gente se encontra na nossa próxima quarta-feira, que é nosso encontro super marcado, tá Semanal. bem? É, às Uhum. 8 horas, tá bem? Então é isso. Fiquem bem, bom restante de semana e até a próxima. Tchau, gurias, bom restinho de semana, bons estudos e tem uma mãozinha levantada ali. É que já estava Ah, tá. 2 mãos. Eu vou perguntar se essas pessoas conseguem digitar, porque deixa eu ver aqui, ou se elas ficaram com a mão levantada. Quem for trabalhar até lá, até logo. É, quem está com a mãozinha levantada consegue usar o chat? Tem ainda a mão levantada, Rafa? Não sei. Não, já baixou, Ah, então baixou. tá bom. Ah, então tá bem. Eu vou encerrar a gravação, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau.